Olá pessoal, tudo bem? Deus abençoe em nome de Jesus a tua vida, a tua família, a tua casa nessa semana. Que o amor de Deus, que a graça do Senhor sejam derramadas abundantemente sobre a tua vida. Nós estamos iniciando mais um Vida Relevante, esse nosso tempo precioso em que nós temos a oportunidade de olhar para a palavra de Deus e extrair da palavra de Deus princípios que vão abençoando a nossa vida e vão trazendo respostas, para esse tempo que estamos vivendo de tantos questionamentos, de tantas dificuldades, de tantas lutas. Eu sei que a vida não tem sido fácil para ninguém, esse ano tem sido um ano de muitos desafios, mas também eu entendo assim que quanto maior é a nossa batalha, quanto maior é a nossa luta, maior também será a nossa vitória. Por isso, eu creio que esse ano nós vamos ter grandes vitórias na nossa vida. Creia também, porque além de nós podermos cuidar da nossa vida, ir melhorando, ir aprendendo, ir crescendo a cada dia, nós temos a presença de Deus e o cuidado de Deus que estão presentes a todo tempo na nossa vida. Deus está presente não apenas em alguns momentos da nossa vida, mas Deus está presente em todo momento da nossa vida, tá bom? Eu quero ler com você um versículo da Bíblia, lá de Gênesis, capítulo de número 50, o verso de número 20. A palavra de Deus, ela está contando a história de José, e depois que José passa por muitas experiências, José do Egito, José que é um dos filhos de Jacó, depois que ele passa por muitas experiências, por um tempo de muita luta, de muito sofrimento, quando ele obtém vitória e ele reencontra os seus irmãos que procuraram causar tantos danos e fizeram tanto mal para a vida dele, quando ele reencontra os irmãos, ele faz uma declaração extraordinária. Ele diz assim: o mal que vocês intentaram contra mim, Deus transformou em bênçãos. O mal que vocês intentaram contra mim, Deus transformou em bênçãos. É uma verdade. Nós olharmos para a nossa vida, nós vamos ver o tanto de dificuldades e o tanto de lutas que nós enfrentamos. Os problemas, eles fazem parte da nossa trajetória. Eu conversava com um grupo de jovens final de semana e eu falava para eles: vocês vão viver bastante, e eu não gostaria que vocês passassem por sofrimento, por angústia, por dificuldades, por perdas, mas eu não posso garantir isso para vocês. Aliás, eu digo que vocês vão passar por momentos difíceis. Todos nós passamos, Então, todos nós passamos por lutas, todos nós passamos por momentos muito difíceis, circunstâncias que aparecem, às vezes alguns erros que nós cometemos e a gente acaba pagando caro por tudo isso, Vem a consequência dos nossos atos, das falhas que nós cometemos, dos erros que nós cometemos ao longo do caminho. Nós também, muitas vezes, nos deparamos com pessoas que se levantam contra a gente, pessoas que querem nos destruir, que querem nos derrotar, pessoas que querem impedir que a gente cresça, pessoas que aparecem para nos ameaçar, para nos amedrontar e querem impedir realmente que a gente alcance aquilo que nós podemos alcançar na nossa vida. Então, essa é uma realidade. Muitas vezes, os inimigos, eles aparecem e eles vêm para nos ameaçar e para tentar nos destruir. Algumas dessas vezes, os inimigos são pessoas muito próximas, no caso aqui de José, que nós lemos, eram os próprios irmãos que ficaram enciumados, ficaram invejados dele, do relacionamento que ele tinha com seu pai, Jacó. Ele era o 11º filho, mas Jacó amava profundamente José, então os irmãos tinham ciúme dele, e também a questão dos sonhos que Jacó trazia. Jacó tinha sonhos, Deus tinha colocado sonhos no coração dele, e quando ele compartilhava esses sonhos, os seus irmãos ficavam com o coração muito machucados, ficavam invejados, e por isso lhe fizeram tanto mal. Mas José caminhou, ele prosseguiu, ele desenvolveu a sua vida, e a palavra de Deus diz que José, tudo aquilo que era de mal contra a vida dele, Deus transformou em bênçãos. A gente vê isso na história, E o texto que nós lemos, José, ele começa fazendo uma declaração: o mal que vocês intentaram contra mim. José, mesmo sendo temente a Deus, sendo um servo de Deus, mesmo que Deus tinha sonhos e tinha planos para a vida dele, mas ele também passou e teve que enfrentar o mal.
passou pelo mal, passou pelas dificuldades, passou pela luta, teve que enfrentar as lutas e os problemas. Assim como talvez você esteja enfrentando tempos de lutas, tempos de dificuldades, tempos de problemas ao longo da tua vida. Eu quero aqui declarar a você e a tua família que Deus está cuidando de você, da mesma maneira que Deus cuidou de José, porque José, ele cumprimenta esse texto, ele diz assim: vocês, o mal que vocês intentaram contra mim, ele cumprimenta dizendo: Deus transformou em bem. E aqui, gente, há um ponto maravilhoso, porque nessa revelação de José para os seus irmãos, está aqui nas entrelinhas o cuidado de Deus. Deus estava cuidando de José o tempo todo. É isso que José está dizendo. Apesar de vocês terem tentado me fazer mal, apesar de eu ter sofrido, de eu ter passado pelas dificuldades e pelas lutas que eu passei, mas Deus esteve presente na minha vida o tempo todo. Deus esteve cuidando da minha vida o tempo todo. Deus esteve andando comigo o tempo todo. E nessa declaração também está inserido, além dele dizer que, apesar do mal que foi feito contra ele, Deus esteve presente, José, ele declara também que Deus transformou tudo em bênçãos. Olha que tremendo. Quem sabe alguém fez mal para você, ou quem sabe você está passando por um tempo difícil, por um tempo de muita dificuldade. É maravilhoso quando a gente crê que Deus transforma todas essas coisas em bênçãos na nossa vida. É maravilhoso quando a gente crê nessa verdade, essa palavra de Deus verdadeira que Deus estabelece para a nossa vida, para abençoar o nosso coração. E uma outra coisa que a gente aprende olhando para esse texto, primeiro, José diz que a gente passa pela dificuldade, a gente enfrenta o mal. O mal, ele está presente, né, no nosso dia a dia, na nossa história. Volta e meia nós vamos nos deparar com alguma coisa má na nossa vida. Mas José diz: Deus está presente, ele esteve presente na minha vida o tempo todo. Deus, ele transforma essas coisas ruins em coisas boas. Deus, ele muda as realidades. Deus, ele muda o significado das coisas. E uma terceira lição que aqui tem, que é tremenda, quando a gente olha para esse texto, que eu vejo assim como maravilhosa, é que o propósito de Deus, ele se cumpre na nossa vida. Apesar das dificuldades, apesar das lutas, apesar das perdas, apesar dos gigantes que se levantam, apesar de todos os problemas que você enfrenta, se Deus colocou um sonho no teu coração, Deus realiza. E às vezes nós pensamos que o mal que aparece, ele vem para nos impedir de chegarmos aonde Deus um dia colocou no nosso coração. É bem ao contrário. Deus usa todas as coisas, todas as circunstâncias da tua vida para ir fazer com que você vá avançando. Às vezes a gente nem imagina. Às vezes você pensa que você está muito distante do teu sonho, que cada problema, cada dificuldade que você está enfrentando está deixando você cada vez mais longe dos sonhos e dos planos que Deus tem para a tua vida. Eu quero dizer que isso não é verdade. Se a gente olha aqui para a vida de José, nós vamos ver que, na verdade, o tempo todo, Deus estava aproximando José de um projeto maior que Deus tinha para a vida dele. Olha que tremendo. Eu quero terminar declarando aqui para você aquilo que nós aprendemos hoje. Primeiro, dizer para você que todos nós passamos por dificuldades, todos nós enfrentamos problemas, todos nós vamos ter que lidar com alguma coisa má ao longo da nossa vida. Aliás, com muitas coisas que vão aparecendo e que nós vamos tendo que lidar. José teve que lidar com as maldades dos seus irmãos e com todas as dificuldades que ele passou no caminho. Mas como ele faz a declaração aqui, Deus transformou tudo isso em bênção. Aquilo que era para ser maldição na minha vida, Deus transformou em bênção. E como que Deus faz isso na tua vida? Através da presença dele. Ele está presente na tua vida. Através do poder dele, o poder de transformar, o poder de mudar o significado das coisas, de transformar o mal em bem. E Deus, ele age na tua vida e ele muda a tua história, porque os sonhos e os planos de Deus, eles irão se concretizar na tua vida. Eu quero pedir para que você creia nessa palavra, para que você confie em Deus, siga firme, seja íntegro, obedeça a palavra de Deus, os princípios do reino de Deus. Estabeleça na tua vida um caminho excelente e ande por ele. E você vai alcançar o topo. Deus te abençoe em nome de Jesus e uma ótima semana para você em nome de Jesus.
Amém.